E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que são as perguntas. Mas não é qualquer tipo de pergunta, são as perguntas certas, tá? O que significa, primeiro de tudo, as perguntas são a resposta. Deixa eu transferir a nossa tela aqui para nossa aula de hoje, tá? Primeiro de tudo, na minha vida, sempre que alguma coisa não está funcionando, sempre que algo não está indo bem no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu utilizo essa ferramenta poderosa para encontrar as respostas certas que vão me levar para uma melhor interpretação dos acontecimentos da minha vida e, a partir disso, para melhores decisões, para melhores tomadas de decisões a partir dessas coisas que acontecem no dia a dia, tá? Situações muitas vezes desagradáveis. Então, essa ferramenta muito poderosa são as perguntas, tá? Mas não são, como eu falei, quaisquer perguntas. São perguntas certas que me direcionam no caminho certo, né? Se você faz qualquer tipo de perguntas, como a gente vai ver na nossa aula de hoje, você vai acabar sendo levado para um caminho muitas vezes limitado, para um caminho muitas vezes em que você fica desempoderado, tá bom? Então, porque fazer as perguntas certas me ajuda a tomar melhores decisões ao longo do dia. E eu quero explicar um pouquinho disso para você aqui, tá bom? O primeiro ponto, então, é que as perguntas elas têm o poder de melhorar nossa vida ou tornar ela mais limitada, com mais dor, com mais problemas. Como que isso funciona? As perguntas que a gente faz para nós mesmos, muitas vezes inconscientemente, elas vão determinar a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos a vida e como nós tomamos as nossas decisões a partir disso. Então imagina se você está se sentindo mal, se você está dominado por pensamentos negativos, que decisões, qual a qualidade das decisões que você vai tomar na sua vida? Muito provavelmente serão decisões ruins. E acredite se quiser, tomando decisões ruins, você vai ter resultados ruins. E não é isso que a gente quer, né? Então eu vou te ensinar no vídeo de hoje como que você vai fazer para fazer as perguntas certas, para melhorar as suas decisões e melhorar os seus resultados, para atingir o que você realmente quer na sua vida, tá bom? Então, as perguntas certas, elas vão melhorar a nossa vida, elas vão te edificar, enquanto as perguntas erradas, elas vão criar uma vida limitada para você. As perguntas, elas mudam o nosso foco e, consequentemente, como eu falei, a forma como nós nos sentimos e como nós principalmente interpretamos o que acontece na nossa vida. O que a gente vive, o que a gente sente na nossa vida é resultado do que a gente está focando e, principalmente, do significado que a gente está extraindo dos acontecimentos da nossa vida. Aquilo que a gente interpretando de alguma situação que acontece na nossa vida não é a realidade. Porque cada um vai ter uma interpretação de um acontecimento de uma forma diferente. Cada pessoa, com base nas suas crenças, com base na sua experiência, vai interpretar algo de uma forma diferente de outra pessoa. Um acontecimento pode ser interpretado por uma pessoa de forma muito positiva, ela pode enxergar uma oportunidade, e outra pessoa pode enxergar aquilo como uma catástrofe. Eu vou dar um exemplo para você. Durante o evento que aconteceu em 2020, que eu não posso mencionar aqui, senão o YouTube me limita, algumas pessoas enxergaram uma oportunidade de comprar e vender máscaras, enquanto outras pessoas enxergaram esse mesmo evento como algo extremamente devastador, perderam seus empregos e ficaram limitados. Então veja que o mesmo acontecimento foi interpretado de uma forma completamente diferente por duas pessoas distintas, tá? Então é isso que acontece. A realidade ela é interpretada pelas pessoas, nada é real se for analisar dessa forma, né? Então, você pode escolher hoje ficar muito triste. Eu posso escolher ficar muito triste agora, focando em todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, todos os problemas que eu tenho hoje ou que já tive, e o que vai acontecer? Eu vou estar no estado negativo, eu vou acabar me sentindo mal, me sentindo triste se eu focar nisso. Mas também, por outro lado, eu posso escolher ficar animado, ficar entusiasmado, porque eu vou direcionar meu foco para todas as coisas boas que acontecem na minha vida, todas as coisas boas que já aconteceram, que estão acontecendo e que estão para acontecer no futuro. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que você pode mudar a sua realidade mudando
o foco que você dá para sua vida. E como que você muda o foco da sua vida? Fazendo perguntas diferentes. Fazendo as perguntas certas, você vai dar o foco certo para os seus pensamentos, para os seus sentimentos e, consequentemente, você vai tomar melhores decisões e vai mudar a sua realidade, tá? Então, a qualidade na nossa vida, ela depende da qualidade das perguntas que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Deixa eu tornar isso aqui mais simples, mais didático para você, tá? Então, eu fiz um esquema aqui e que vai ficar muito mais fácil de você entender isso. Primeiro, aqui em cima, as perguntas certas, elas vão o quê? Direcionar o nosso foco. Direcionando o nosso foco com as perguntas certas, isso vai moldar a forma como nós pensamos e a forma como nós sentimos. E isso, consequentemente, vai fazer com que a gente interprete a realidade da nossa vida de uma forma diferente. Tá? Então, as perguntas certas, elas vão gerar sentimentos e pensamentos positivos que vão fazer com que a gente interprete a realidade de uma forma positiva. E essa interpretação da realidade de uma forma positiva vai fazer o que? Vai moldar a forma como a gente decide a partir das situações que acontecem no nosso dia a dia, tá? E isso vai impactar fundamentalmente na nossa qualidade de vida, tá? Então as perguntas, você vê aqui a importância das perguntas na nossa vida, porque elas direcionam o nosso foco, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a forma como nós interpretamos a nossa vida e elas impulsionam as nossas decisões e a qualidade da nossa vida. Esse é o primeiro ponto pelo qual eu utilizo as perguntas certas para fazer, para modificar a minha vida, porque ela tem um impacto tremendo na qualidade da minha vida, tá? Então, o segundo ponto pelo qual eu utilizo as perguntas é porque elas mudam imediatamente o que eu considero e o que eu não considero do meu foco, tá? Elas mudam o que eu coloco no meu foco e, consequentemente, excluem todo o restante do meu foco. O fato é que os seres humanos são o quê? Criaturas de exclusão. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro ele tem um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. E esse sistema ele é responsável por direcionar o nosso foco e a nossa atenção. Ele é como se fosse um filtro de informações. Ao longo do nosso dia, a gente recebe uma enxurrada de informações. São muitas e muitas informações, principalmente com a tecnologia, com o acesso à internet. Todo dia a gente está sendo bombardeado com uma quantidade infinita de informações. E é praticamente impossível que o nosso cérebro absorva todas essas informações. Então, o que ele faz? Ele usa o sistema de ativação reticular para filtrar as informações que a gente considera relevantes para o nosso cérebro, tá? Ele filtra essas informações e ele manda para o nosso cérebro. Aqui está um esquema para você entender um pouco melhor isso, tá? Então, primeiro a gente tem as informações que estão perdidas ali no mundo, que elas estão colocadas no mundo, tá? Depois que essas informações chegam até nós, o nosso sistema de ativação reticular ele é acionado. Então ele faz um filtro de informações. Logo na sequência, ele vai direcionando. Opa, essa informação aqui é importante, essa aqui eu não considero importante, e assim por diante. Isso ele vai fazendo ao longo de todo o dia, de acordo com as informações que vão chegando para a gente. E aí ele começa a selecionar essas informações e direcionar essas informações para o nosso cérebro. Então, o que chega no nosso cérebro, o que é levado para a nossa memória, somente são as informações que nós, no nosso cérebro, consideramos relevantes. Eu vou deixar um pouco mais claro para vocês com um exemplo prático. Pensa em um momento quando você comprou um carro ou quando você foi comprar uma roupa. Você passou muito tempo, às vezes, pensando naquilo, ou às vezes comprou aquela roupa porque gostou. E o que aconteceu quando você fez isso? Você acionou o seu cérebro, acionou o seu sistema de ativação reticular e disse para ele: olha, isso aqui é importante para mim, esse carro aqui é importante para mim, essa roupa aqui é importante para mim, eu gostei, eu comprei. E o que acontece? Depois você sai da loja ou alguns dias depois, com o carro novo, com a roupa nova, começa a ver um monte de gente andando com a mesma roupa, um monte de carros iguais na cidade. E aí você se pergunta, poxa, mas, né? Como que isso foi acontecer? Aqueles carros já estavam lá, as pessoas usando as mesmas roupas que você comprou lá já estavam andando na rua. O que aconteceu foi que o seu cérebro
por meio do seu sistema de ativação reticular, considerou aquela informação relevante. Então ele começou a filtrar só aquelas informações. Então você começou a ver só aquele carro andando na rua, você começou a ver só aquela roupa com as pessoas andando na rua, porque o seu cérebro está excluindo as outras roupas, está excluindo os outros carros e dando relevância para aquilo lá que você determinou como importante. Então percebe como as perguntas elas são importantes na nossa vida, porque elas direcionam o foco do nosso sistema de ativação reticular. Quando você faz perguntas direcionadas para encontrar a solução de algum problema, por exemplo, o seu cérebro vai ficar trabalhando na direção daquele problema. E qualquer ideia, qualquer situação vai ser trazida para você pelo seu sistema de ativação reticular, tá? E vai ser direcionado para o seu cérebro. Então, o fato é que a gente não pode se concentrar em todas as informações que existem no mundo. Como a gente já falou, nós somente podemos nos concentrar em algumas pequenas informações ao longo do nosso dia. Por que isso é relevante? Porque se a gente foca nas coisas boas do nosso dia, a gente está excluindo as coisas ruins. O nosso cérebro não é capaz de focar nas coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Então a gente focou a nossa atenção nas coisas boas, a gente exclui as coisas ruins. É como a gente falou antes. Se a gente escolher pensar em coisas ruins, a gente vai se sentir triste. Se você quer se sentir triste, é só você pensar em tudo de ruim que acontece na sua vida e você vai excluir as coisas boas. Agora, se você quer ficar feliz, basta você excluir do seu foco as coisas ruins. Então, pensar nas coisas boas vai excluir o seu foco das coisas ruins. Esse é o poder das perguntas. As perguntas são capazes de mudar o nosso estado atual. Perguntas que direcionam o nosso foco para coisas boas vão mudar o nosso estado atual. Então, só com perguntas a gente consegue modificar imediatamente o nosso estado. O terceiro ponto pelo qual eu utilizo as perguntas certas é porque elas nos dão acessos a novos recursos, como eu estava falando aqui antes. As perguntas certas, elas podem mudar o nosso foco para ter ideias novas, pensamentos novos, recursos que talvez estavam guardados, que você não estava pensando e vão abrir esse foco, né? Quando você começa a focar nas perguntas certas, aquilo vai, de certa forma, é como se fosse um raio laser que vai em cima de um determinado lugar e ilumina, e direciona para onde seu cérebro tem que pensar. O fato é que muitas ideias, muitas coisas, muitos recursos eles já estão na nossa mente armazenados. É como esse desenho aqui. A gente tem o nosso cérebro com várias informações, várias coisas guardadas em algum lugar do nosso cérebro. E aí as perguntas certas, elas vão direcionar o nosso cérebro para começar a pensar em recursos que a gente pode utilizar, que talvez estivessem guardados no nosso cérebro, talvez uma habilidade que você tenha, que você não pensou em usar, uma estratégia diferente que você já aplicou em outra área da sua vida, mas que você não pensou em usar nessa área, ideias novas, pensamentos novos, de acordo com coisas que você guardou no seu cérebro e que não estavam sendo utilizadas. As perguntas certas, elas vão fazer esse papel de clarear as informações, elas vão trazer as informações do nosso cérebro, porque como eu falei, o nosso sistema de ativação reticular, ele precisa saber o que é importante para nós, para mandar as informações certas. Então, quando a gente faz perguntas certas, a gente direciona o nosso sistema de ativação reticular para mandar as informações certas para nossa mente, para o nosso cérebro, para encontrar as ferramentas para resolver aquele problema, resolver aquela situação ou para impulsionar aquele projeto na nossa vida, certo? Então, como que a gente pode fazer para aplicar essas perguntas na nossa vida? Aqui que está a parte principal do nosso vídeo. Eu vou te mostrar como que você pode fazer as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Quais são as perguntas erradas? Então, primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos, duas categorias de pergunta. As primeiras são as perguntas fortalecedoras, que é o que a gente está buscando. E a segunda categoria são as perguntas enfraquecedoras. A gente entendendo as perguntas fortalecedoras, a gente já vai conseguir entender o que são as perguntas enfraquecedoras, que por exclusão não são as perguntas fortalecedoras, né? Então é o contrário
de uma pergunta fortalecedora é uma pergunta enfraquecedora. Uma pergunta fortalecedora é aquela que fornece uma nova compreensão. É como eu te falei, é aquela que fornece novas ideias, novos pensamentos, novos recursos que talvez estivessem armazenados no seu cérebro, ou te fornecem novas ideias para ir atrás desses recursos, desses pensamentos, de novas ideias, tá? Então, você tem uma pergunta fortalecedora, você tem que seguir alguns desses passos aqui. Qualquer um deles aqui vai direcionar para uma pergunta fortalecedora. Toda pergunta que direciona para algum desses tópicos aqui vai ser uma pergunta fortalecedora. Então, uma pergunta fortalecedora é aquela que te dá mais compreensão, maiores distinções sobre algumas coisas, maiores ideias, como a gente já falou. A pergunta fortalecedora é aquela que faz você se concentrar em soluções ao invés de problemas. Se você foca nos problemas, você não consegue encontrar soluções. Então, se você faz perguntas que focam no problema, você está fazendo perguntas enfraquecedoras. Então, as perguntas fortalecedoras, elas focam sempre na solução, porque as perguntas focadas na solução, ela tem um viés positivo, elas têm uma carga positiva e vão te ajudar a te dar mais ideias, te dar novos pensamentos, te dar realmente soluções para aquele problema. A pergunta fortalecedora também é aquela pergunta que leva você a agir. Se é uma pergunta que está levando você a entrar em ação, essa é uma pergunta fortalecedora. Se ela está fazendo você entrar em ação numa direção positiva para resolver aquele problema, para ir finalizar aquela situação que você tem para resolver, ela é uma pergunta fortalecedora. Uma pergunta fortalecedora também é uma pergunta que torna você responsável pela sua vida, a autorresponsabilidade. E ela te dá o poder de fazer a mudança independentemente das circunstâncias, tá? Independente da situação que você está vivendo, a pergunta fortalecedora, ela vai te colocar como responsável por aquela situação, como responsável por mudar aquela situação na sua vida, tá? Então, essa é uma pergunta fortalecedora também. A pergunta fortalecedora, ela também ajuda você a aprender alguma coisa com a situação ou ajuda outras pessoas a se sentirem mais fortalecidas, tá? Então, quando você consegue aprender algo da pior situação possível, essa pergunta ela é fundamental para você fazer, para você extrair algo daquela situação. Ela é fortalecedora. Por mais difícil que aquela situação seja, você vai estar aprendendo alguma coisa. Uma pergunta que faz você aprender algo de uma situação é uma pergunta 100% fortalecedora. E agora eu vou te dar alguns exemplos de perguntas fortalecedoras que você pode estar aplicando na sua vida hoje, tá? Pergunta número 1, como que eu posso reverter isso? Como que eu posso reverter essa situação? Isso aqui é utilizado geralmente quando você está enfrentando algum problema. Como que eu posso fazer as coisas funcionarem? Como que eu posso fazer isso funcionar? Como que eu posso utilizar isso a meu favor? Como que eu posso usar isso para melhorar a mim mesmo e melhorar os outros, ajudar a mim e ajudar os outros? Quem já está obtendo os resultados que eu quero ter, tá? E para que eu possa modelar essas pessoas e para que eu possa imitar os processos do que elas estão fazendo. Essa pergunta particularmente é muito importante se você quer obter algum resultado e não tem nenhuma experiência naquela área. Ao invés de dizer assim, oh, poxa, será que eu tenho alguma experiência nessa área para que eu possa fazer isso? Isso é uma pergunta enfraquecedora. Você tem que se perguntar quem já está obtendo resultados e como que eu posso modelar essas pessoas, como que eu posso ver o que eles estão fazendo e fazer também. Como que eu posso fazer o que eles estão fazendo ainda melhor. Tá? Isso vai te colocar numa situação empoderada. Veja a diferença entre você dizer, oh, poxa, será que eu tenho alguma experiência para fazer o que eu estou fazendo? Se você fizer essa pergunta, eu te garanto que você nem vai começar o que você quer fazer. Então, ao invés de fazer essa pergunta enfraquecedora, faça perguntas fortalecedoras, porque elas vão te dar respostas fenomenais para mudar o seu mundo. Tá? E a questão importante aqui é que se você não obter uma resposta de primeira, você tem que persistir. Continue perguntando para o seu cérebro como que você pode fazer para funcionar. Continue perguntando com intensidade, com realmente o desejo de você obter aquela resposta. E aí você vai conseguir realmente obter essa resposta do teu inconsciente, tá bom? Vamos então para as perguntas enfraquecedoras. As perguntas enfraquecedoras, como eu falei, são completamente o oposto das perguntas fortalecedoras. Com isso, você já consegue entender
o que são as perguntas enfraquecedoras, mas elas são perguntas focadas no problema. São as perguntas que não seguem as regras acima, tá? Então eu vou te dar alguns exemplos de perguntas enfraquecedoras. Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, por que eu? Por que isso só acontece comigo? Por que comigo esse tipo de coisa, né? Por que sempre acontece comigo? Por que eu nunca consigo fazer dar certo isso? Né? Essas perguntas, elas deixam a gente num estado completamente desempoderado. Então, ah, será que eu tenho alguma experiência em fazer esse tipo de coisa para que eu consiga começar? Isso vai te deixar num estado completamente sem energia, sem vontade, desempoderado, tá? Então, opte por perguntas fortalecedoras. Pegue esses exemplos acima, se você não tem ideias de perguntas fortalecedoras, e aplique na sua vida. Eu vou te dar mais alguns exemplos também de perguntas de possibilidade e perguntas de necessidade, tá? Essas são perguntas essenciais para você estar fazendo ao longo do seu dia. As perguntas de possibilidade, elas direcionam a gente a pensar em coisas novas, pensar em situações novas, fazer perguntas orientadas para novas possibilidades. Perguntas sobre possibilidades são perguntas que começam com e se. Ah, e se eu aprender o suficiente para eu realmente fazer minha vida funcionar? Né? Os exemplos aqui. E se eu puder aprender o suficiente para realmente fazer a diferença no meu próprio mundo? E se eu dominar isso tão bem que eu possa moldar a minha vida e a vida das outras pessoas onde quer que eu vá? Isso são perguntas de possibilidade. São perguntas que vão te abrir para novas ideias, vão te abrir para novas realmente possibilidades, como as próprias perguntas sugerem, né? Só que perguntas de possibilidade, elas são apenas conjecturas, elas são ideias. Ah, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, né? Junto das perguntas de possibilidade, a gente tem que fazer perguntas de necessidade. As perguntas de necessidade são as perguntas que vão levar a gente a agir em determinada situação. Elas vão levar a gente a agir. Então você tem que apoiar as perguntas de possibilidade com as perguntas de necessidade, para que você entre em ação e torne aquele sonho do e se em realidade realmente, né? Então, as perguntas de necessidade são perguntas que começam: o que eu devo fazer para tal coisa? Tá? Então, vou te dar alguns exemplos aqui. O que eu devo fazer para mudar essa situação? Ok? Isso é o que é possível. Então, você vai conseguir extrair o que é possível dessa situação. O que eu tenho que fazer para que isso funcione? O que eu devo fazer para que isso funcione? O que eu devo fazer para me expandir, para melhorar, para me desenvolver? O que eu tenho que fazer para criar, por exemplo, independência financeira, se esse é o meu objetivo, ou qualquer outra coisa que você queira criar, aqui pode ser substituído, né? O que eu devo fazer para influenciar melhor os meus filhos do que a pessoa que vende drogas ali na esquina? O que eu tenho que fazer para influenciar meu filho a ponto de ele não usar drogas? Porque a gente sabe que isso é uma influência muito forte. As pessoas, muitas vezes, com que seu filho vai andar, elas vão acabar influenciando. Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso na minha vida, tá? Então, sempre pense em perguntas de possibilidade, perguntas de necessidade, e isso vai ser um conjunto de ferramentas extremamente importante para que você consiga mudar a sua realidade. Através dessas perguntas fortalecedoras, você vai conseguir direcionar o seu foco, vai direcionar os seus pensamentos, seus sentimentos, a interpretação da sua realidade e vai tomar melhores decisões que vão gerar melhores resultados e, consequentemente, melhorar a qualidade da sua vida, tá? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para fortalecer aí, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque eu sempre posto toda semana aulas como essa, aulas que realmente entregam um conteúdo extremamente importante, extremamente valioso, que eu extraio de cursos, de livros, de mentorias que eu faço nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e eu estou compartilhando esse conteúdo com você. Então, se realmente é relevante, se está trazendo uma diferença para a sua vida, deixe seu like aí, fortalece a gente, se inscreve no canal para estar recebendo toda semana esses vídeos no seu YouTube, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, então um abraço e até lá!